Fala, meu povo, bom? Estamos aqui com mais um episódio, parceria da Audicred, Castro Lima, eu, na presença ilustre. Audicred, João Pedro. Estamos aqui com o pessoal da ANCA, Isara e Igor. Nós vamos conversar um pouco, um tema tão complicado. Polêmico, né, Dani? Polêmico. Mas é bom, né? E eu vou apanhar um pouquinho, galera. Vamos falar de correspondente e engenheiro de avaliação? Vamos tirar algumas dúvidas desse pessoal? Vamos orientá-los, né, João Pedro? O que é o certo a fazer? Avaliar sempre 100 mil acima do valor? Nunca. É sempre 100 mil abaixo. Engenheiro de avaliação, vamos por baixo. Começou bom, avaliar 100 mil acima. Então vamos lá, vamos deixar eles apresentarem, né, João Pedro? Primeiro eu queria agradecer o aceite do convite, principalmente para vocês que vieram de longe para estar aqui hoje. Sim. Então, vou passar a palavra para vocês, podem ficar à vontade. Então, bom dia, né, a todos. Eu sou a Isara, sou lá do Rio Grande do Sul, sou correspondente da Caixa há 15 anos e quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer um bate-papo bem interessante, saber quais os nossos desafios, né, no mundo das engenharias da Caixa. Nossa, nem fala. E bora lá, gente, tamo aí. Pessoal, bom dia. Muita satisfação, muito orgulho de estar participando, né, com vocês desse podcast. Eu sou o Igor, faço parte da diretoria da ANCA ali no estado do Rio Grande do Norte e vim para aprender com esse pessoal, né? Vim contribuir aqui para... E já começou bom, né? Começou bom. Começou com... Como se diz o pessoal da Arquitreta, né? Começou com treta, né? Polêmica. Então, vou deixar, já que eu sou a única engenheira de avaliação na mesa, vou deixar os correspondentes, né? Falar quais são os problemas dos correspondentes. Aqui. Eu queria saber de vocês. O que são as maiores dores que vocês têm, que costumam ter com engenheiro credenciado, com esse povo que dá trabalho? Posso começar, Igor? Sim, vai. Começa devagar, com amor e carinho. Então, né, lá a gente tem muitas dores com os engenheiros, né? Valores, né, valorização, mas uma das dores que a gente está enfrentando muito agora são engenheiros que não vão no local fazer a vistoria e negam laudo por conta de coisas que, por conta de coisas que eles não foram lá ver. Por exemplo, agora recentemente a gente tem um caso onde o engenheiro negou o laudo dizendo que o imóvel não é o imóvel que está na matrícula por conta de que a metragem da esquina não conferem com a casa. E aí a gente pediu toda uma documentação na prefeitura, enviou para ele mesmo assim, ele estava batendo o pé que não é o imóvel. Agora chamei os universitários, foi a CIAR para nos ajudar com esse caso. Mas é nítido as fotos que ele enviou, ele não foi na residência, né? Pegou do Google. Mas vamos lá, eu não sei se na região de vocês é obrigatório o uso de selfie. Então, assim, como já foi comunicado à CIAR, primeiramente a primeira coisa que ela vai fazer é verificar se de fato o engenheiro esteve no imóvel. Por mais que possa ter tido montagem ou qualquer coisa, isso é verificado também. Tem colegas nossos que foi descredenciado por fazer montagem de selfie. Então, isso é uma coisa muito séria. Não, tipo assim, quem pratica isso está com os dias contados. Então, se ele não foi, possivelmente ele vai cair. Uma dúvida, Dani. Tá sendo muito comum também casos de estagiário. O pessoal cai a ordem de serviço para o engenheiro, em vez do engenheiro mesmo, que é o responsável técnico, ele manda o estagiário tira as fotos e o próprio estagiário faz os laudos. Que tanto quando você vai conversar com um credenciado, você entra em contato para tentar uma revisão do valor, por exemplo, normalmente ele te passa o contato do estagiário que fez a vistoria. Você vê que até que o nome de quem assinou no laudo é diferente de quem você está conversando. Mas aí vem a história a selfie foi criada por quê? Porque quando pedir uma revisão de laudo, tinha algum questionamento ou do correspondente ou do construtor, ele não foi fulano, aí ficava a palavra de um com a palavra do outro. Quem tá certo, quem tá errado? Porque contratualmente com a Caixa é obrigatório que a pessoa que assine o laudo é a pessoa que faça a vistoria. Estou falando de contrato com a Caixa. Que vá até lá. Não estou falando de norma, estou falando de contrato com a Caixa. Apesar disso ser uma discussão muito grande entre alguns engenheiros, porque alguns engenheiros foi contratado CNPJ. Então, já tem uma responsabilidade técnica sobre aquele laudo. Então, ele que determina como que vai ser executado esse laudo, não é a Caixa. Mas, contratualmente, está previsto em contrato assinado por nós que a selfie é obrigatório. Então, assim, a Caixa fez isso
para acabar com foto de Google Maps, estagiário, mandar outra pessoa, motoboy, tudo isso a gente sabe que acontece. É errado? É. Tem que fazer denúncia. Se tá sabendo de forma errada, tá agindo de forma errada, tá fazendo laudo errado, tem que fazer denúncia, porque é o único jeito. Nós, engenheiros, eu não sei, assim, de pessoas aqui, porque aqui o Goiás, que foi que começou com a questão da selfie, foi a primeira região que começou a cobrar, eles bateram muito. Então, aqui todo mundo, assim, é muito... Pode ser que eu acho que... Eu não conheço ninguém que faça isso. Mas pode ser que alguém possa estar... uma segunda pessoa fazendo o laudo. Mas ele fez a vistoria, o engenheiro, entendeu? E uma segunda pessoa está fazendo o preenchimento. Porque a pessoa, para fazer o modelo, ele tem que ter um conhecimento técnico para gerar o valor. Sim. Ele tem que ter um conhecimento técnico. Então, a pessoa... fulano fez o valor. Ok, então ele tem um conhecimento técnico para estar... Porque ele não vai... adivinhar, o que eu falo nas vistorias. Ninguém imagina, eu imaginei que esse imóvel vale 500 mil, vou pôr no laudo. Não, existe um cálculo, existe um modelo, existe uma coleta de dados, existe um estudo de mercado para chegar determinar aquele valor, determinar o imóvel. Então, se isso está acontecendo na sua região e é obrigatório de uso de selfie, e não foi o engenheiro não foi lá, esse engenheiro vai cair. Pra você ter ideia, a Caixa verifica até a posição do sol na foto. Ela não foi lá. Então, assim, eles comparam se choveu, por exemplo, você vê que tem chuva, aí você tirou a selfie, o muro tá sequinho, tá estranho. Então, eles começam a fazer um comparativo. Então, não é tão simples assim, não. Então, se ele não foi, vai cair. Agora, eu acho assim, que... a Caixa determina a gente verificar confrontantes. Daniara, eu não vou puxar a trena lá da esquina até o início. Tem engenheiro que faz. Assim, eu nunca vi na vida fazer uma coisa dessa. Normalmente eu vou, por exemplo, eu como engenheiro, vou verificando a quadra, quando eu tô descendo a rua, quadra 1, quadra 2, quadra uma sequência, numeração de lote. Então, você consegue visualmente... se geolocalizar ali. Não, sim, esse de fato é o imóvel. A localização... Era georreferenciada o imóvel? Tinha georreferenciamento na matrícula? Tem. Então é fácil. No Google Maps você pega. Inclusive, eu acho que o código de vocês menciona se as características não baterem com a realidade, não é motivo negativo, né? Não. Porque, na realidade, o laudo é o quê? O laudo é... da garantia. É o conjunto, matrícula do imóvel e vistoria, mas ele é mais a vistoria do que a matrícula. Porque eu chego para fazer vistoria, eu vou avaliar conforme a vistoria. Eu vou olhar alguns dados de matrícula para verificar algumas questões de corte, mas, por exemplo, se lá está 90 metros quadrados e na vistoria 180, eu vou considerar 180, eu não vou considerar 90. Então, a vistoria em loco é necessário para... verificar se o imóvel existe, verificar se de fato aquele imóvel que está sendo avaliado é o imóvel da matrícula, então aquela garantia é real, e se todas as informações necessárias em loco foi colocado no laudo. Então, se a janela é de ferro, se a janela é 6 quadrilhas, lá menciona claramente que tem que considerar o que existe, mesmo que não esteja averbado, você tem que considerar toda a área. Toda a área. No entanto que se, por exemplo, você tem chega uma matrícula que tem um lote. Eu tenho um lote, li a matrícula, só tá averbado o lote. Chego lá, tem uma edificação, eu nego o imóvel. A área 100% não averbada, isso seria motivo negativo. Então, se fosse só a vistoria e não comparando com a matrícula fosse um... não avalia só o terreno? Não pode, nego o laudo. Não, 100% não averbado não pode. Mas não aí pode. Os outros aí você casos... põe zerado, justifica, e a pessoa vai normalmente, corre na prefeitura, arruma... Sim. Tipo, é uma casa não importa. Não importa. Aí teria que tem só que ter um campozinho lá que diz que o imóvel não está condizente com o imóvel avaliado, blá, 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 e não é motivo negativo. E se o imóvel estiver muito depreciado e estiver averbado, nega do mesmo jeito. Pede a demolição e vende como terreno. E eu queria fazer uma pergunta, Dani. Por que, assim, a nível Brasil, a gente tem dois aspectos. Por que há uma diferença tão grande dos imóveis individuais? Não existe aí um banco de dados unificado. Exatamente. Que esses engenheiros consigam constar conjuntamente. Isso seria ótimo. Padronizar as avaliações. Porque essa pergunta do Igor é muito boa. Porque, assim, o empreendimento todinho avaliado de uma vez só e vendido. No momento que é desligado, é vendido como individual.
Aí vai lá o engenheiro da Caixa e avalia 20, 30 mil a menos, 40 mil a menos. Que antigamente, eu acho que Vocês não têm acesso ao laudo 6 anos atrás, 7 anos atrás, no antigo edital, a gente, a cada conclusão de laudo, a gente mandava um dado, além do dado do laudo, um dado que a gente usou para um modelo. E a Caixa ia criando um banco de dados, que eu acho que também foi um jeito que eles conseguiram montar o A414, com esse banco de dados. Só que essa planilha que ia montando, eles compartilhavam com todo mundo. Então, acabava que há 6, 7 anos atrás, você tinha os imóveis avaliados mais, vamos dizer, homogêneos, mais iguais, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Hoje não existe isso. E o engenheiro, por exemplo, eu que faço o trabalho corretamente, faço coleta de banco de dados, não sei o quê, eu não vou disponibilizar porque eu perco um tempo danado, o meu banco de dados, para uma pessoa que eu não conheço. Só se isso virar norma, obrigatoriedade. Então, eu coleto corretamente. Ciclano, vamos pôr o nome, João não coleta corretamente. Ele vai lá avaliar 90% dos casos o valor que o corretor quer, o que o construtor quer. Eu vou avaliar o que vale no mercado. Pode ser que meu valor esteja 20, 30 mil a menos do que o valor do João, mas o meu valor é correto. Só que o construtor pega esse valor do João como correto e não o meu. E ele sabe que o meu está correto. Aí vem o pedido das revisões de valores. Agora, quando é a alocação de recurso, que teve uma avaliação de empreendimento e avaliou 100 mil, virou individual, o engenheiro foi lá e avaliou 70 mil. Muito raro isso acontecer. Até porque o laudo é validado pela CIA, né? E a alocação de recurso, eu faço também avaliação por avaliação de empreendimentos. Sim. Então, quando a gente está avaliando empreendimentos, a gente fica ali 40 dias em comunicação com a CIAR, manda modelo, devolve modelo, ajusta isso, faz aquilo, até chegar num valor que seja coerente com o valor de mercado e que a CIAR concorde. Então, aquele valor é muito difícil alguém questionar. A própria CIAR, ela deu ok. Então, se eu avalio uma avaliação individual menor, possivelmente numa revisão de valor, a CIAR vai aumentar, porque já tem um ok. Ô Dani, será que a Caixa não faz de propósito? Porque assim, vê só o meu raciocínio. Se eu tivesse uma planilha de quatro colunas, eu conseguiria colocar um para o número do bairro, 2 para tipologia, e 1 para a cidade, e o 3 para a cidade, e o 4 para a metragem, e eu conseguia facilmente ter uma média ali. Ele não faz isso porque ele não quer, mas será que isso não seria para dar a vocês uma liberdade de ter essa individualidade no laudo, já que o laudo é individual de fato? Porque assim, às vezes se ele avalia um imóvel mais caro, 20 mil, não significa dizer que o dele está errado, porque já diz, o nome é uma avaliação individual. Lá deve ter outros elementos que ele chegou nesse modelo, porém, a casa é a mesma metragem, mesmo local, e aí sim, nem o dele está errado, nem o meu tá nem errado. O seu está errado. Será que não é por causa disso? Vamos dizer assim, na engenharia, por exemplo, para eu chegar no meu valor, eu tenho N variáveis. Padrão de acabamento, estado de conservação, quantidade de dormitórios, quantidade de banheiros, área do lote, planta de valores, que é o índice do município, tenho... que mais? Se tem aí vem outros parâmetros, se tem piscina, se não tem, se é lote de esquina, se não é... São N variáveis. Quando você vai calcular esse modelo, que você começa a rodar, o próprio programa te fala, lote de esquina ou não é uma variável que não interfere no seu modelo. Você vai tirando até chegar naquele modelo coerente, coeso, com os gráficos perfeitos, e você chegou naquele valor, tá correto. Se eu coloco só 4 índices, só 2, 3, 4 índices, o que acontece? Eu vou que meio manipular o valor. Porque o modelo, apesar dele ser um programa que ele calcula, ele é alimentado por nós, por humanos. Você consegue manipular ele também. Se eu uso 4 variáveis, eu consigo chegar no valor que o meu cliente quer. Entendeu? Sim.
Eu consigo, porque eu tenho valor, eu tenho quarto, eu tenho banheiro, Aí, João, tá eu tenho vendo? metragem. Dá certo, tá vendo? Dá certo. Dá certo. Pra gente é bom, né? Ela vai ser inferência e você vai ser estatística. Não. Então, assim, quanto mais variáveis, quanto mais dados, mais certeiro é meu valor. Quanto menos dados, quanto menos variáveis, mais manipulado eu posso conseguir fazer. Sim. Então, por isso que a gente tem muita dificuldade para fazer valores em municípios pequenos, porque a gente não consegue banco também de dados. Então, a gente tem que mandar para a Caixa, muitas vezes, porque a gente não está seguro daquele modelo. Aí eles respondem, muitas vezes eles mandam um modelo para a gente, de outros credenciados ou deles mesmos, tipo, que eles já fizeram. Mercado. Tipo, tem um imóvel do mesmo padrão, no mesmo local, com valor lá. Vocês não se baseiam para esse valor de mercado? A gente pega valor de mercado. Por exemplo, eu tô indo fazer vistoria, passo na rua, tem uma placa lá. Só que assim, agora eu vou defender os engenheiros bem assim. Tem a placa lá, vende. Eu tenho 3 celulares. Eu tenho 3 celulares. Eu saio da casa, que eu acabei de fazer vistoria, tem a placa lá, vende. Pego meu outro celular e ligo. Oi, Ti, bom... Tô precisando comprar uma casa, passei aqui na rua, sua casa tem quantos quartos? Ela é grande? Aí ele vai falar, tem tantos metros quadrados, porque se eu perguntar a metragem, ele vai falar, ela entende. Então, eu vou falar como se fosse um comprador que não entendesse. Quanto você vende? Olha, eu consigo fazer sem entrada, porque eu tenho um laudo de valor tanto. Se você pagar a documentação, ou se não me der R$5.000... faz sem entrada, porque a casa vale tanto, mas foi avaliada por tanto. Ou seja, vamos fazer sua aprovação? Não, obrigado, tá tudo certo. Aí vou embora. A diferença é grande, né, Dani? Quando você pergunta qual que é o valor de venda na visita, o cara, 260. Não. Quando você liga no cara lá, 220. 210. Não, eu fiz uma vistoria em Formosa, o cara... A gente sofre muito com isso. E quando vai reclamar lá, ei, meu amigo. Nossa, aí o cara manda o print da conversa, olha aqui, ó. E é difícil para o correspondente também puxar essa guerra. Normalmente o pessoal quer fazer revisão, brigar, não manda nada. Às vezes a gente nem nada. fica sabendo. Quer que a gente faz a revisão da pessoa. Assim, às vezes a gente nem fica sabendo que aumentou os o caras valor, são... né? Aí, os que conhecem assim, pô, você quer me ajudar ou me... Não, agora, uma coisa que eu acho que a Caixa tinha que fazer... Excluir nosso contato, excluir nosso e-mail do CIOP, excluir qualquer... Não dá, não. Por exemplo, passou o prazo. Passou o prazo. Pera aí. Passou o prazo, aí fornece os dados. Ou senão, no próprio CIOP, vocês conseguem mandar um e-mail sem ter nosso e-mail. Por que acontece? Se tivesse um chat no CIOP, era mais viável. Mas seria interessante. De comunicação. Um pouco, Dani, tu é uma engenheira que faz dentro do prazo, faz certinho. Mas nós temos muitos profissionais que simplesmente não... Finge que não existe ordem de serviço. Faz de conta que não existe, exatamente como ele falou. E vai no último dia e ainda nega, né? A gente tendo contato, não responde. E tipo assim, e fica. Então é complicado. E aí no último dia vai lá e fala assim, visita infrutífera. Aí eu liguei e não tava caixa postal. E assim, eu quero entrar num outro assunto, eu falei 2 pontos, né? E assim, Zara vai concordar, é um tema muito relevante para nós, está sendo o momento, que é a questão dos erros no laudo. Nossa, e o que acontece? Eu vou entrar no tema contato aí. O que acontece? Erro da matrícula. O que acontece? Construção. Hoje está bem evidente a questão de prazo de reserva orçamentária para contratação. Então, muitas vezes ali a gente vai e consegue a reserva, tudo para assinar o contrato. Quando vai na conformidade, a matrícula tá errado. Tem um Ctrl-C, Ctrl-V lá. Não, endereço, que acontece? matrícula. O CIMIL, vocês já viram? Já. O CIMIL, ele tem criar novo laudo, ele tem duplicar o laudo existente, tem várias informações. Quando você duplica, ele pega o laudo as informações do laudo anterior. Sim. E abre. O que acontece? Tem muitos dados que são repetitivos do preenchimento do laudo, por exemplo. Não, mas a matrículazinha lá é... Não, quando você duplica, calma. Sim. Por exemplo, você vai criar um novo dado, aí tá lá assim, solicitante, correspondente bancário. Então, toda vez eu preencher todos os dados, demanda tempo. Então, o que os engenheiros fazem, a maioria? Duplica o laudo e vem editando o laudo que já existia com a nova número de ordem de serviço, só alterando. Errado do outro lado. Só que o próprio CIMIL, quando ele trava,
que você gera o laudo em PDF, o que acontece? Algumas informações voltam para o lado anterior. E na pressa, isso, aí na pressa de assinar, colocar no CIOP, não sei o quê, aí a gente acaba passando batido. Aí a matrícula, por exemplo, é um item que normalmente dá problema. Outro problema também é o endereço. Endereço do imóvel. Sim. Não, é o valor. Acho que é lote. Eu vou dar um dado. Eu tenho um funcionário. Se vocês mandam CEP errado, ou quando me manda CEP errado, a gente preenche errado. Bota geral. Aí João, me ajuda aí, sai daqui. O CIOP travou, não dá pra pedir com geral mais. Vamos lá. Isso aí, porque eu falei da relevância. Porque, assim, devem ter outros engenheiros que vão assistir isso aqui. E, assim, hoje tá muito em evidência por duas coisas. O prazo da reserva tá reduzido. E, às vezes, vocês não têm um prazo para alterar, para revisionar um erro. E esse erro pode definitivamente atrapalhar o sonho de alguém que tá precisando muito comprar. E, assim, a reserva valeu 3 dias, ela caiu, já era. E assim, eu mando não sabia. Mando um e-mail pro... Aí vamos lá. Eu acredito que a maioria dos Não, a gente não sabe. Não, a gente tem 5 dias de prazo de reserva, mas a reserva só cai na sexta. Aí o que acontece? Manda um e-mail pra vocês, pelo amor de Deus. É por isso que vocês ficam ligando, pelo amor de Deus. Aí você quer ocultar o telefone e e-mail. Tá vendo? Aí eu fui lá, bloquear. E pouca gente sabe disso, mas assim... nós estamos sendo... que eu tenho é que eles não sabem mesmo, porque às vezes não, mas não tem noção nenhuma operacional. Dani, outra coisa. E não manda. Os correspondentes a nível Brasil estão sendo penalizados e descredenciados até por índice de inconformidade. E às vezes a única inconformidade vem parecer assim, matrícula no laudo está incorreta. Número de endereço. Obviamente você pode contestar. Mas você tem uma chateação de ir lá, pegar um print do laudo que estava errado, não sei o quê, justificar. Enquanto o engenheiro não tem. E assim, às vezes o engenheiro não tem essa preocupação. O que é que vem depois do meu laudo? Então, hoje, eu falo, uma das coisas que está sendo muito difícil é a reserva orçamentária. Nós estamos já no período final de ano, entendeu? A própria instituição financeira, tipo... fazer uma reunião e explicar como funciona todo um processo. A gente só sabe do nosso processo. A gente só sabe... a gente só sabe do nosso processo. Nós não soubemos também como é o processo de vocês, vocês não sabem como é o nosso. Isso é horrível. Porque daí fica naquela ontem era meia-noite, eu tava tentando fazer laudo. O sistema não tava funcionando. E assim, se for falar em inconformidades, Zara, eu tenho um funcionário hoje que faz só a parte de engenharia. Então, ele faz só as demandas e ele confere. Eu coloquei como obrigatório, na hora que ele receber o laudo concluído, ele conferir item a item. Pode acreditar. No Rio Grande do Norte, pelo menos os que eu atendo, o índice de inconformidade de laudo é mais de 60%. 60% do laudo. Há um CEP, há uma rua, há uma matrícula, há um cartório, porque assim, quando tem mais de um, matrícula / cartório / município. Aí vem assim, matrícula errada, cartório errado, município errado. Entende? E corrige um, não corrige o outro. Isso. Não, aí corrige a matrícula, não corrige o cartório. E aí cada vez assim, é uma chateação pra nós. 3, 4 dias. Para o engenheiro, eu sei que às vezes a pessoa tá em rota, tá na rota, tá no trecho, isso. E às vezes não dá para revisionar, eu sei disso. Só que assim, nós dois temos que entender que existe um mutuário no final. Sim. Assim, sabe? Existe pessoas por trás. Pessoas que sonham com aquilo, entendeu? Não, e um problema muito claro em laudo, por exemplo. Criticando um pouquinho a Caixa também. Eu acho que ela falha muito em questão de... Instituição financeira. Ela trabalha muito... O TI, a parte de tecnologia dela é muito falha. Você vê, por exemplo, laudos que o pessoal lança. Isso aqui em questão de construção. Normalmente tem avaliação do imóvel considerado pronto e aí tem a avaliação do orçamento do terreno mais da obra. O engenheiro ele pode gerar o laudo, colocar o valor do terreno e obra somado maior do que o valor da construção. Ele pode fazer isso no CIMIL. Não é correto, ele tem que reprovar nesse caso, só que passa. Ele consegue finalizar o laudo mesmo estando a informação errada. E vem e trava pra gente no CIOP, quando a gente está fechando valores. Então, você passa para o cliente que está com o laudo aprovado e depois você tem que comunicar ao cliente que na teoria foi aprovado da forma incorreta, você tem que tentar uma revisão do valor para o engenheiro alterar, isso é uma guerra de uma semana. É delicioso quando você já gerou o seguro RCPM, o cara pagou. Já fez tudo. Aí já gerou o seguro. Aí depois o laudo tá para menor. O cara registrou no CIOP um valor e no laudo na peça tá menor e quando ele vai revisionar ele bota para menor. Para menor. E aí esse é o problema. Você passa um valor pro cliente, a gente gravou um podcast aqui, com quem que foi? Que teve um questionamento também com relação a isso, de colocar um laudo de um outro imóvel e depois substituir, vocês
fazer a avaliação do cliente em cima do laudo que existia, porque não percebeu que era de outro imóvel. Nossa, sério? Mas isso... foi com a Karine. Lá, pelo menos os que eu conheço, eu tento conscientizar eles que existem pessoas do outro lado. Uhum. Mas assim, sempre digo, Mas pensa comigo, a gente tem 5 dias para realizar o laudo. Contratualmente, eu tenho que fazer a vistoria, eu tenho que coletar os dados para montar aquele modelo, eu tenho que responder e-mail, eu tenho que atender telefone, eu tenho que montar o laudo. Eu dependo de 2 sistemas para fazer esse laudo, que muitas vezes não carrega, não roda. Só meia-noite. Não, ontem eu estava meia-noite tentando conseguir fazer 2 laudos, travou o CIOP. Não sei como que ele está hoje. Ontem ele não ruim. entrava. Tá ruim hoje. é parecido com nós, né? A mesma função. Então, assim, a gente até questiona muito a Caixa em relação a isso, que nós somos um. Eu não posso dar minha senha, por exemplo, para outra pessoa, porque se a pessoa fizer alguma coisa errada, é minha senha. Sim. Então, assim, acaba que você fica entre a cruz e a espada. O que você faz? Eu saio para fazer vistoria, eu saio 5 horas da manhã, chego 8h30 da noite, me ligam no meio da estrada, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que. Eu falo, cara, tem que esperar até amanhã, não tem outra opção. Essa é a maior desculpa de engenheiro. Não, mas Tô no o problema é a rota. Tô no trecho, é a rota. Mas tem muitos engenheiros que têm funcionários que fazem essa parte toda de incluir lá. O pessoal tava fazendo isso. Contratualmente, tem que ser tudo eu. Você entendeu? Eu, por exemplo, na minha empresa, eu faço tudo. Eu faço como se diz, põe o menino pra dormir, depois que o menino dormiu, o marido dormiu, eu vou trabalhar. Então, eu consigo fazer tudo. À noite rende com a beleza. Então, eu consigo fazer tudo. Mas, se eu dou minha senha no CIMIL e fizer alguma coisa errada, se eu dou a senha no CIOP e fizer alguma coisa errada, é laudo. A gente tá falando de liberar valor. A gente depende... Não é... se eu ligar, por exemplo, para minha funcionária, que fica na parte de obra, falar assim, pega meu laudo, faz isso, assina por mim, anexa lá, e ela digita um 0 errado, que era 100 mil, vira 1 milhão. É verdade. Aí como que eu faço? Se eu libero uma casa que é 100 mil, 1 milhão, financia 80%, o cara sai rindo não, vai para Maldivas. E como que eu justifico isso? Ele vai pagar TV. Então, por exemplo, a senha do CIOP, tranquilo, não tem muito o que fazer, é só anexar, alterar dados de engenharia, tranquilo. Mas de 100 mil eu não libero para ninguém, nem pro meu marido. Para ninguém. Então, assim, a gente tá falando de falar que você aceita o imóvel ou não como garantia, estamos falando de liberação de valor. E a gente responde por avaliações com avaliações muito altas ou avaliações muito baixas. Então, a Caixa, ela abre processo administrativo e pede ressarcimento daquele valor ou que ela possa ter tomado prejuízo. Você tem que arcar com aquele valor. A Caixa não vai. A Caixa, o Banco do Brasil, qualquer banco, ele não vai. Agora, um sistema de outra instituição financeira, o Banco do Brasil, ele agora trabalha no B3, não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma. Uhum. Quando a gente vai preencher o laudo, ele já vem com todos aqueles... número de matrícula, cartório, município, todos aqueles dados já vem preenchidos, já vem afixado. Você não consegue editar. Então, você só vai editar a parte da engenharia. Então, lá você não tem alteração de edição de laudo. Errou isso, errou aquilo, não tem. Se você errou, foi o trabalho seu. Foi o quê? A metragem, valor, grau de significância, que tem que preencher também, equação. Você não vai errar, por exemplo, no número da matrícula, porque isso já vem preenchido para a gente. Então, é dos técnicos, não sei quem faz esse preenchimento na plataforma, e a hora que eu clico lá, laudo de avaliação, ele já vem preenchido para mim. Você falou em grau de relevância, eu me lembrei de um item que tem no laudo lá, que é... Fala lá, os engenheiros colocam se o imóvel, qual é o estado de conservação do imóvel. Por que não bota que é novo ou usado? É assim, aparência de usado é aparência de novo. Aí o gerente vê a foto, aí diz, esse imóvel parece que é usado. Porque assim, aparência de novo não é novo. Bom aparência de novo, bom aparência de usado. Isso aí tem dado uma confusão. Por que você não bota novo
bom, ruim, novo ou usado. É porque quando você vai fazer as variáveis no Cisdeia, que é no programa que gera o valor, você tem 5 parâmetros. Novo, como que é? Novo, normal. Você tem os parâmetros. Aí quando você pega no CIMIL, é meio que equiparado. Só que assim, talvez a nomenclatura deles lá não ficou muito bom, assim, pro gerente. Mas Sim. Pra gente é super tranquilo lá. Assim, bom, aparência de novo. É tranquilo. Mas a gente já teve... laudo, mas pra quem tá de fora... A gente já teve os 2 casos. Questionamento do imóvel novo, que era usado, e o imóvel usado, que era novo. Mas esse bom com aparência de novo, ele confunde. Por exemplo, vou dar um caso prático. Esses dias pegou um imóvel usado, o cara reformou, averbou, que era uma casa de aluguel, ele reformou tudo, ficou bem novinho. Aí o cara foi lá e botou assim, aparência de novo. Aí o gerente disse, você tá querendo passar como usado, ó a mentalidade. Vai passar como usado, mas esse imóvel é novo. Ele tá fazendo isso aí pra não dar a garantia dos 5 anos ao cliente, blá, 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 não vou assinar. Aí lá vai eu abrir o laudo e saber por que ele fez isso. Por que, cara, você fez isso? Aí vou olhar as fotos, aí eu vejo uma caixa de energia amarela com fio ligado. Aí eu disse, pelo amor de Deus. Aí eu falei pro gerente, olha aqui, você não viu isso aqui, não? Uma pia que é aquela pia de coluna de cerâmica, que acho que nem existe mais. Uma tomada que acho que é até da minha avó. Aí eu disse, pelo amor de Deus. Mas assim, tudo começou com o tal do aparência de novo. Aparência de usado, entendeu? Porque assim, a gente, por exemplo, o novo segue o que tá no COT. Nunca foi habitado. Se tiver habites mais de 6 meses, até 5 anos, considera-se novo. Então, assim, para engenharia, muito... seria entendimento mais da parte Mas da aí, gerência, né? eu vou um pouco mais a fundo nesse item do habites. A norma fala lá na portaria do programa que é assim, primeiro critério, habite-se até 180 dias. Sim. Ponto 1. Sim. Se o habite estiver vencido, que não era o caso, o habite era atual porque ele averbou a casa, aí vai observar, nunca foi alienado. Esse alienado não é no termo de ser financiado, ser transferido. Nunca foi alienado e nunca foi habitado. Só que a casa estava reformada, aparência de novo. E o habite era novo. O cara disse, o imóvel é novo. E quando era o contrário, ele disse assim, não, ele tá querendo passar como novo, mas é usado, o subsídio é maior, dá problema, blá, 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 blá. Tudo por causa do dito laudo com negócio de aparência. Não tem como botar assim, novo ou usado, não? Aí reformado. Não existe, no caso, não existe. A CIAR poderia colocar no sistema, porque pra gente é indiferente. Novo ou usado, porque a gente vai gerar o valor, pra gente bom aparência de novo. Então, assim, pra gente é bem entendido. Seria mais pra análise documental. Sim. Porque sai da parte técnica, mas pra gente é tranquilo. Eu acho que a CIAR, quando criou o laudo, na realidade, pensar em criar o laudo, pensou na engenharia, né? Então, engenheiros criando para engenheiros. Então, a linguagem é fácil pra gente. Talvez pra vocês não seja. Nossa, que papo bom, hein? Não, eu entendi demais. O problema é o gerente, né? E por mim tá tranquilo. E é uma questão que, por exemplo, gerencialmente ele não teria que nem analisar, né? Por isso que tem um engenheiro no processo. Sim. Ele não teria que dar esse... igual a análise de documentos. Quando manda eu verificar documentos. Não, mas sabe que... que... A gente não analisa o laudo não, tá? É conformidade mesmo. Mas é porque gerou esse questionamento. E assim, Dani, e tem outro item que eu também esqueci de falar. Ele bota assim, idade aparente, né? Menos de 5 anos. Aí assim, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 5, Isso. né? Aí bota assim, aparentemente é novo. Pô, entendeu? Pessoal, o papo tá bom, mas... É porque o novo vai até 5 anos. Inferior a 5, tá certo? Sim. Faz sentido. Olha, faz sentido. Mãe do engenheiro. vou ligar pra você. Quando travar lá, eu quero você. pode ligar, precisar, coloca ele em contato. Aí, João, passa pra nós. Não, vou passar. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente tem que encerrar, tá? Vou dar a palavra pra vocês se despedirem, mas já agradeço demais a presença. Sim. Vocês vieram de longe, então... Muito obrigada, foi ótimo o papo. Apanhei só um pouquinho hoje. Não, A gente tá bem querido. Tem sorte que foi pouco tempo, senão ia apanhar mais. Amém, Senhor. Mas eu queria agradecer demais esse bate-papo, tá? Deu pra entender um pouquinho também do mundo dos engenheiros, né? Dos credenciados da Caixa. Também podemos passar pra ti um pouquinho do nosso mundo. Acho bem interessante essa troca, é legal. E agradecer demais, Van.
a Audicred, ao podcast aí pela oportunidade. Obrigada. E é isso, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até um próximo episódio. Coração.